Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e mal compreendidas da humanidade. Vamos desvendar os mistérios que cercam Maria Madalena. Quem foi ela realmente? Uma pecadora arrependida? A apóstola dos apóstolos? Ou talvez algo ainda mais profundo? Durante séculos, a sua imagem foi moldada e remodelada, muitas vezes de forma injusta. Agora é hora de separar o fato da ficção e descobrir a verdade por trás da lenda. Peguem um café, acomodem-se e venham comigo nesta jornada incrível pela história. Vamos começar pelo básico. Quem era Maria Madalena segundo os evangelhos canônicos, aqueles que estão na Bíblia? Ela é mencionada nominalmente 12 vezes, mais do que a maioria dos apóstolos. O seu nome, Madalena, provavelmente indica que ela era de Magdala, uma próspera cidade pesqueira na costa do Mar da Galileia. O evangelho de Lucas nos diz que Jesus a curou expulsando dela 7 demônios. Isso é muitas vezes interpretado como uma doença grave, física ou mental, e não necessariamente uma possessão no sentido que imaginamos hoje. Após a sua cura, ela se torna uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus. Ela não era apenas uma ouvinte passiva. Ela e outras mulheres usavam seus próprios recursos para sustentar o ministério de Jesus e seus discípulos. Isso já nos mostra uma mulher de posses, independente e com um papel ativo, algo notável para a sociedade daquela época. Agora, vamos ao ponto mais crucial da sua história nos evangelhos: a crucificação e a ressurreição. Enquanto muitos dos discípulos homens se esconderam com medo, quem estava ao pé da cruz? Maria Madalena. Ela permaneceu fiel até o fim, testemunhando o sofrimento de Jesus. E quem foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição? Novamente, Maria Madalena. Segundo o Evangelho de João, foi ela quem encontrou o túmulo vazio e foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Ele lhe deu uma missão específica: vá e diga aos meus irmãos. Por causa disso, muitas tradições cristãs antigas a chamam de a apóstola dos apóstolos, porque foi ela quem levou a notícia mais importante de todas aos próprios apóstolos. Esse papel é de uma importância imensa e destaca a sua posição de liderança e confiança dentro do grupo. Então, de onde veio a ideia de que Maria Madalena era uma prostituta? Essa imagem, tão forte na nossa cultura, não tem base nos 4 evangelhos da Bíblia. A confusão começou séculos depois. Em 591, o Papa Gregório Magno fez um sermão onde ele juntou 3 figuras femininas diferentes do Novo Testamento em uma só: Maria Madalena, Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e Marta, e uma pecadora anônima, que ungiu os pés de Jesus no Evangelho de Lucas. Essa mulher anônima era descrita como uma pecadora, e na época isso foi interpretado como sendo uma prostituta. Ao fundir essas 3 mulheres, o Papa Gregório criou, sem querer, a imagem de Maria Madalena como a prostituta arrependida. Essa imagem se espalhou e se fortaleceu ao longo da Idade Média, através da arte, da literatura e da pregação. Foi uma construção que durou mais de 1000 anos. Apenas em 1969, a Igreja Católica reviu essa interpretação e esclareceu oficialmente que não há base bíblica para afirmar que Madalena era essa pecadora. Mas, como sabemos, uma imagem tão poderosa é difícil de apagar da cultura popular. A história dela, no entanto, não termina com os textos bíblicos. Existem outros textos cristãos antigos, conhecidos como evangelhos gnósticos, que não foram incluídos na Bíblia, mas que nos dão uma visão muito diferente de Maria Madalena. O mais famoso deles é o Evangelho de Maria, descoberto no final do século XIX. Neste texto, que infelizmente está incompleto, Maria Madalena aparece como uma líder proeminente entre os apóstolos após a morte de Jesus. Ela compartilha ensinamentos secretos que recebeu diretamente de Jesus, revelando uma sabedoria espiritual profunda. No entanto, ela enfrenta a oposição de alguns apóstolos, como Pedro, que questiona a autoridade dela como mulher. Ele pergunta: será que o Salvador falou com uma mulher em segredo, sem o nosso conhecimento? Essa tensão mostra um debate real que existia no início do cristianismo sobre o papel das mulheres na liderança da igreja. Em outros textos, como o Evangelho de Filipe, a relação entre Jesus e Madalena é descrita como especialmente próxima. O texto diz que o Salvador a amava mais do que todos os outros discípulos e costumava beijá-la na boca. A palavra companheira também é usada para descrevê-la. Essas passagens levaram a muitas especulações sobre um possível relacionamento romântico ou até mesmo um casamento entre Jesus e Maria Madalena. É aqui que a ficção moderna entra em cena. Livros como O Código da Vinci, de Dan Brown, popularizaram a ideia de que Jesus e Maria Madalena eram casados e tiveram filhos, e que a igreja escondeu essa verdade por séculos.
Essa teoria se baseia na interpretação de textos como o Evangelho de Filipe e na ideia do sagrado feminino, uma divindade feminina que teria sido suprimida pelo cristianismo patriarcal. Embora seja uma história fascinante, é importante dizer que a maioria dos historiadores e teólogos considera essa teoria como ficção. Não há evidências históricas sólidas para provar um casamento ou filhos. Os textos gnósticos são complexos e simbólicos. O beijo mencionado, por exemplo, pode ser interpretado como uma transmissão de conhecimento espiritual, uma prática comum em alguns grupos místicos da época e não necessariamente um beijo romântico. A palavra companheira também pode significar uma parceira espiritual e não uma esposa. O que esses textos realmente mostram é que, para algumas comunidades cristãs primitivas, Maria Madalena era uma figura de imensa autoridade espiritual, uma líder e uma mestra por direito próprio. Com o passar dos séculos, a figura de Madalena continuou a evoluir. Após a Idade Média, surgiram lendas na França de que ela, junto com Lázaro e Marta, teria viajado de barco para o sul da França após a ascensão de Jesus. Segundo essa tradição, ela teria passado os últimos 30 anos da sua vida como eremita, vivendo em uma caverna em Saint-Baume, em profunda penitência e contemplação. Essa lenda se tornou extremamente popular na França, e a suposta caverna e seus supostos restos mortais se tornaram um dos maiores centros de peregrinação da Europa medieval. A imagem da Madalena penitente se tornou um tema favorito de artistas como Tiziano e Caravaggio, que a retratavam como uma mulher de grande beleza, muitas vezes com longos cabelos cobrindo o corpo, simbolizando seu arrependimento e devoção. Essa imagem da pecadora arrependida e da eremita mística dominou a imaginação popular por séculos. Nos tempos modernos, especialmente a partir do século XX, com um movimento feminista e novas descobertas arqueológicas e textuais, a imagem de Maria Madalena passou por uma reavaliação radical. Teólogas feministas e historiadores começaram a resgatá-la da imagem de prostituta e a destacar seu verdadeiro papel como uma líder importante no início do cristianismo. Em 2016, o Papa Francisco deu um passo significativo nessa reabilitação. Ele elevou a celebração litúrgica de Maria Madalena, que era uma memória, para o nível de festa. O mesmo grau dado às celebrações dos apóstolos, no decreto, o Vaticano a nomeia oficialmente como apóstola dos apóstolos, reconhecendo formalmente o seu papel crucial como a primeira testemunha da ressurreição e a primeira a anunciar a Boa Nova. Esse foi um momento histórico, um reconhecimento oficial da importância de Maria Madalena, corrigindo séculos de interpretações equivocadas. Hoje, ela é vista por muitos não como um símbolo de pecado, mas como um modelo de liderança, coragem, fé e discipulado para todos os cristãos, homens e mulheres. Então, o que podemos concluir sobre Maria Madalena? Ela não foi uma prostituta arrependida. Essa foi uma construção histórica que ofuscou sua verdadeira identidade. Ela foi uma seguidora fiel e corajosa de Jesus, que o apoiou financeiramente e esteve com ele em seu momento mais difícil. Foi a primeira testemunha da ressurreição e a encarregada de levar essa mensagem fundamental aos outros discípulos, o que a torna, de fato, a apóstola dos apóstolos. Os textos gnósticos sugerem que sua importância era ainda maior em algumas comunidades cristãs primitivas, onde ela era vista como uma líder espiritual e detentora de um conhecimento especial. A história de Maria Madalena é a história de uma mulher forte e influente, cuja importância foi diminuída e distorcida ao longo da história. Redescobrir sua verdadeira história é redescobrir o papel vital que as mulheres desempenharam na fundação do cristianismo. Ela é um farol de fé, perseverança e liderança. E aí, o que vocês acharam dessa jornada pela história de Maria Madalena? A história dela é muito mais rica e complexa do que a maioria de nós aprendeu, não é mesmo? É um lembrete poderoso de como as narrativas podem ser moldadas e como é importante sempre questionar e buscar as fontes. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, desvendando mistérios históricos e figuras fascinantes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E me conta aqui nos comentários, qual outra figura histórica você gostaria de ver desmistificada aqui no canal? A sua sugestão é muito importante pra gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima!